Por que, mesmo quando você alcança o que tanto desejava, ainda sente um vazio? Talvez tenha sido aquela promoção no trabalho, a casa nova, ou até mesmo um momento de reconhecimento que você perseguiu por anos. Mas, quando chega lá, a satisfação escapa, como areia entre os dedos. Mestre Shi Heng-yi, um monge Shaolin que traz a sabedoria milenar para o mundo moderno, nos ajuda a entender essa armadilha. Em suas palestras, como as gravadas pelo canal Mulligan Brothers, ele aponta para uma verdade simples, mas profunda. Se você busca fora de si mesmo, nunca estará completo. Essas palavras ecoam como um chamado para parar de correr atrás do que está fora e começar a olhar para dentro. Hoje, vamos explorar por que essa busca incessante nos deixa insatisfeitos e como os ensinamentos de Shi Heng-yi podem nos guiar para uma paz que não depende do que conquistamos. Shi Heng-yi não é apenas um mestre de artes marciais. Ele é um guia que une corpo, mente e espírito. Nascido na Alemanha, ele encontrou seu caminho no templo Shaolin da Europa, onde mergulhou na filosofia Shaolin, uma tradição que combina disciplina física com clareza mental. Suas falas, disponíveis em vídeos e entrevistas, são como lanternas, em um caminho escuro, iluminando verdades que muitas vezes ignoramos. Ele não promete respostas fáceis, mas oferece ferramentas práticas. Ferramentas que começam com a escolha de onde colocamos nossa atenção. A insatisfação, ele nos lembra, não vem do que nos falta, mas de como buscamos. É como correr atrás de um horizonte que sempre se afasta, deixando-nos exaustos e vazios. Pense na sua própria vida. O que você está perseguindo agora? Talvez seja um objetivo profissional, uma relação ideal, ou até mesmo uma versão de si mesmo que você acha que deveria ser. Essas buscas não são erradas, mas Shi Heng-yi nos desafia a perguntar: o que acontece quando você chega lá? Muitas vezes, o que parecia ser a resposta final apenas revela uma nova lacuna, um novo mais para buscar. Ele diz, em uma de suas palestras, que a mente que sempre quer mais é como um balde furado. Nunca se enche, não importa quanto você coloque dentro. Essa imagem é poderosa porque captura a essência da nossa insatisfação, a crença de que algo externo vai finalmente nos completar. A filosofia Shaolin, que Shi Heng-yi pratica e ensina, nos convida a virar esse jogo. Em vez de correr atrás de conquistas, ela nos pede para cultivar uma paz que já está dentro de nós. Imagine um lago calmo, sua superfície refletindo o céu sem esforço. Quando jogamos uma pedra, um desejo, uma preocupação, uma ambição, o lago se agita e perdemos a clareza. Shi Heng-yi nos ensina que a satisfação não vem de evitar as pedras, mas de aprender a deixar o lago voltar à calma. Essa é a promessa de seus ensinamentos. Não precisamos de mais coisas, mais validação, mais conquistas. Precisamos de menos apego, menos correria, menos ilusão de que o próximo passo vai nos salvar. Agora, pause por um momento e reflita. O que você está buscando que parece sempre fora do alcance? Talvez seja algo tangível, como dinheiro ou sucesso, ou algo intangível, como paz ou aceitação. Pergunte a si mesmo, o que aconteceria se eu parasse de correr atrás disso, nem que seja por um instante? Shi Heng-yi sugere que esse simples ato de pausa pode revelar algo poderoso. A possibilidade de estar satisfeito agora, com o que já é. Não é sobre desistir dos seus sonhos, mas sobre encontrar um equilíbrio onde sua felicidade não dependa de alcançá-los. É como mudar o foco de uma meta distante para o chão sob seus pés. Essa ideia pode parecer desafiadora, especialmente em um mundo que nos pressiona a sempre querer mais. Pense em alguém como Oprah Winfrey, que alcançou um sucesso monumental, mas que, em entrevistas, fala sobre como a verdadeira plenitude veio quando ela parou de buscar validação externa e começou a focar em seu propósito interior. Shi Heng-yi ecoa essa sabedoria, mas com a praticidade do Shaolin. Ele nos convida a começar com algo pequeno, um momento de silêncio, uma respiração consciente, uma pausa para notar o que já temos. Esses momentos são como sementes que, com o tempo, crescem em uma paz mais duradoura. Antes de continuarmos,
quero convidá-lo a se juntar a essa jornada. Se essas palavras tocaram você, deixe um like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para explorar mais os ensinamentos de Shi Heng Yi. Nos comentários, conte-me. O que você está correndo atrás? Que parece nunca ser suficiente? Vamos construir essa conversa juntos, porque a busca por autoconhecimento é mais rica quando compartilhada. Quando você já parou para notar como a mente sempre parece querer mais? Mais sucesso, mais conforto, mais reconhecimento, como se a próxima conquista fosse finalmente a peça que falta no quebra-cabeça da sua felicidade. Mestre Shi Heng Yi, em uma palestra gravada pelo canal Mulligan Brothers, descreve essa armadilha com uma clareza que corta como uma lâmina. A mente que sempre quer mais nunca encontra paz. Essas palavras nos confrontam com uma verdade desconfortável. A insatisfação que sentimos não vem do que nos falta, mas da maneira como nossa mente nos mantém presos em um ciclo de desejo. É como correr atrás de uma miragem. Quanto mais você se aproxima, mais ela se afasta, deixando-o com as mãos vazias e o coração inquieto. Pense em um momento em que você conseguiu algo que queria muito. Talvez tenha sido um aumento no trabalho, uma viagem dos sonhos, ou até mesmo um elogio que você esperava há tempos. Por um instante, você sentiu a euforia, a sensação de que tudo estava no lugar. Mas quanto tempo durou? Dias, horas, minutos? Logo, a mente começa a sussurrar. E agora? O que vem depois? Shi Heng Yi nos lembra que esse ciclo é universal, mas não inevitável. Ele aponta para uma ideia central na filosofia Shaolin, que ecoa os ensinamentos budistas. O apego é a raiz do sofrimento. Não é o desejo em si que nos prende, mas a crença de que algo fora de nós, uma conquista, um objeto, uma validação, é a chave para a plenitude. Essa ideia de apego não é nova, mas Shi Heng Yi a traz para o nosso mundo moderno com uma clareza prática. Ele explica que a mente cria histórias sobre o que precisamos para estar completos. Talvez você acredite que uma casa maior, um relacionamento perfeito ou um corpo ideal vai finalmente aquietar essa inquietação. Mas, como ele diz em uma de suas falas, quando você coloca sua paz nas mãos de algo externo, você dá a esse algo o poder de tirá-la. É uma verdade que ressoa porque todos nós já caímos nessa armadilha. Quantas vezes você já pensou, se eu tivesse isso, seria feliz? Apenas para descobrir que, ao consegui-lo, a felicidade era fugaz. Agora, traga isso para a sua própria vida. Pense em algo que você está buscando agora, algo que parece essencial para sua satisfação. Talvez seja um objetivo profissional, como alcançar uma posição de liderança, ou algo pessoal, como encontrar um parceiro que preencha suas expectativas. Shi Heng Yi nos convida a questionar essas buscas. Não é sobre abandonar seus sonhos, mas sobre reconhecer que a satisfação não está na linha de chegada. Ele sugere uma prática simples para começar a enxergar isso. Observe sua mente por um momento. Note quando ela começa a criar histórias sobre o que você precisa. Talvez seja a ideia de que você só será feliz quando ganhar mais, ou quando receber a aprovação de alguém. Apenas observe, sem julgamento, como essas histórias moldam seus sentimentos. Essa prática de observação é poderosa porque nos ajuda a ver a ilusão do mais pelo que ela é. Shi Heng Yi frequentemente fala sobre como os monges Shaolin treinam para desapegar-se dessas histórias. No templo Shaolin da Europa, onde ele viveu e aprendeu, cada dia é uma oportunidade de simplificar, de focar no essencial, em vez de se perder no que falta. Ele conta em uma entrevista como aprendeu a encontrar contentamento em uma tigela de arroz, não porque era tudo o que tinha, mas porque ele escolheu estar presente com ela. Essa é a lição. A paz não vem de ter mais, mas de querer menos, de encontrar plenitude no que já está aqui. Considere alguém como Oprah Winfrey, que alcançou um nível de sucesso que poucos podem imaginar. Em entrevistas, ela fala abertamente sobre como, no auge de sua carreira, ainda sentia momentos de vazio. Foi só quando ela começou a focar em seu propósito, em usar sua influência para inspirar e conectar, que encontrou uma satisfação mais profunda. Shi Heng Yi ecoa essa sabedoria,
mas com a praticidade do Shaolin. Ele nos ensina que a ilusão do mais é quebrada quando mudamos o foco da conquista externa para a clareza interna. Não é sobre parar de sonhar, mas sobre parar de acreditar que o próximo passo é a única coisa que importa. Agora, quero convidá-lo a uma reflexão mais profunda. Pegue um momento para fechar os olhos, se puder, e respirar fundo. Pergunte a si mesmo: o que estou correndo atrás agora? Talvez seja um objetivo específico, como uma promoção, ou algo mais abstrato, como ser bem-sucedido. Note como essa busca faz você se sentir. Há um aperto no peito, uma inquietação. Agora, imagine soltar essa necessidade, nem que seja por um instante. Imagine que, neste momento, você já tem o suficiente. O que muda dentro de você? Shi Heng sugere que esse simples ato de pausa pode revelar uma verdade. A satisfação não está lá fora, esperando por você. Ela está aqui, no espaço entre suas respirações, no silêncio da sua presença. Essa prática não é sobre negar seus desejos, mas sobre mudar a maneira como você se relaciona com eles. Shi Heng nos lembra que o apego é como segurar um pássaro com força. Quanto mais você aperta, mais ele se debate. Em vez disso, ele sugere abrir as mãos, deixar o pássaro voar e confiar que a vida trará o que precisa. Essa é uma ideia poderosa, especialmente em um mundo que nos pressiona a acumular, a comparar, a nunca parar. Pense em como as redes sociais amplificam essa ilusão, mostrando vidas que parecem perfeitas, fazendo-nos sentir que estamos sempre atrás. Shi Heng nos se convida a desviar o olhar dessas distrações e voltar para o que é real. Este momento, esta respiração, esta vida. Quando você começa a soltar a necessidade de mais, algo mágico acontece. A inquietação começa a se dissolver e você encontra espaço para apreciar o que já tem. Shi Heng conta em uma de suas palestras sobre um momento em que ele próprio enfrentou essa lição. Durante um período de treinamento intenso, ele se viu preso na ideia de que precisava ser melhor, mais rápido, mais forte. Mas um de seus mestres o parou e perguntou: por que você acha que não é suficiente agora? Essa pergunta mudou tudo. Ele percebeu que a busca por mais estava roubando sua paz, e que a verdadeira força estava em aceitar quem ele era naquele momento. Essa é a sabedoria que ele compartilha conosco. A satisfação começa quando paramos de correr. Imagine segurar uma corda com tanta força que suas mãos começam a doer, mas você não a solta porque acredita que, se o fizer, tudo desmoronará. Essa é a sensação de tentar controlar cada detalhe da vida, o resultado de um projeto, a reação de alguém, o caminho que o futuro deve tomar. Mestre Shi Heng em uma palestra gravada pelo canal Mulligan Brothers, oferece uma perspectiva que corta essa tensão. Quando você para de forçar, o caminho se revela. Essas palavras nos convidam a soltar a corda, a praticar o desapego, não como uma rendição, mas como um ato de confiança. Na filosofia Shaolin, desapegar-se é libertar-se do peso de querer que tudo seja do seu jeito, permitindo que a vida flua como um rio que encontra seu curso natural. O desapego, como Shi Heng o ensina, está enraizado no conceito taoísta de Wu Wei, que pode ser traduzido como não ação ou ação sem esforço. Não se trata de ficar parado, de abandonar seus objetivos, mas de agir sem se prender aos resultados. É como plantar uma semente e regá-la com cuidado, sem arrancá-la do solo para verificar se está crescendo. Shi Heng explica que, quando nos apegamos ao que queremos que aconteça, criamos uma resistência interna que alimenta a insatisfação. Você já sentiu isso? Talvez esteja tentando fazer com que um relacionamento funcione exatamente como você imaginou, ou talvez esteja obcecado por um objetivo que parece escapar, não importa o quanto você tente. O convite de Shi Heng é simples, mas profundo. Solte a necessidade de controlar o resultado, e você encontrará paz no processo. Pense em um momento em que você tentou forçar algo a acontecer. Talvez tenha sido uma conversa onde você queria desesperadamente convencer alguém, ou um projeto no trabalho onde cada detalhe precisava estar perfeito. Como você se sentiu? Provavelmente tenso, exausto, como se estivesse lutando contra uma corrente. Shi Heng nos lembra que essa luta é uma escolha.
Em uma de suas falas, ele descreve como, durante seu treinamento no Templo Shaolin da Europa, aprendeu a desapegar-se da necessidade de ser o melhor. Ele conta que no começo queria dominar cada movimento, cada técnica, mas seus mestres o ensinaram a focar no esforço, não na perfeição. Faça o seu melhor e deixe o resto vir, eles diziam. Essa é a essência do Wu Wei. Agir com intenção, mas sem agarrar-se ao que vem depois. Agora, traga isso para a sua própria vida. O que você está tentando controlar agora? Talvez seja a maneira como alguém o percebe, ou talvez seja o medo de que algo não saia como planejado. Shi Heng sugere uma prática para começar a soltar. A respiração consciente. Sente-se por um momento, feche os olhos e apenas respire. Note o ar entrando e saindo, sem tentar mudá-lo. Quando pensamentos sobre o futuro ou preocupações surgirem, não lute contra eles. Apenas observe, como se fossem nuvens passando no céu. Essa prática, ele explica, é um treinamento para desapegar-se. É como abrir as mãos que seguram a corda, permitindo que a tensão se dissipe. Com o tempo, você começa a ver que soltar não é perder. É ganhar espaço para o que realmente importa. Essa ideia de desapego ressoa profundamente com figuras como o Dalai Lama, cuja vida é um exemplo vivo de paz em meio ao caos. Apesar de enfrentar exílio e desafios políticos, ele mantém uma serenidade que vem de não se apegar às circunstâncias externas. Em suas palestras, ele frequentemente fala sobre aceitar o que não pode ser mudado, focando na bondade que pode ser cultivada no presente. Shi Heng compartilha essa sabedoria, mas com a praticidade do Shaolin. Ele nos ensina que o desapego não é sobre ignorar os desafios, mas sobre mudar a maneira como nos relacionamos com eles. É sobre agir com propósito, mas deixar o resultado fluir, como água que contorna uma pedra no rio. Agora quero guiá-lo por uma reflexão. Feche os olhos, se puder, e respire fundo. Pense em algo que você está tentando controlar. Talvez um resultado no trabalho, uma relação, ou até mesmo uma emoção que você não quer sentir. Pergunte a si mesmo: o que aconteceria se eu soltasse essa necessidade, nem que fosse por um momento? Imagine essa preocupação como uma folha caindo em um rio, sendo levada pela corrente. Sinta o alívio de não precisar segurá-la. Shi Heng. E nos lembra que esse ato de soltar é como abrir uma janela em uma sala abafada. De repente, há espaço, há ar, há liberdade. Abra os olhos quando estiver pronto e note como você se sente. Essa prática de desapego é um músculo que se fortalece com o tempo. Shi Heng frequentemente fala sobre como os monges Shaolin aprendem a soltar. Não apenas resultados, mas também o ego que exige validação. Ele conta em uma entrevista sobre um momento em que enfrentou a frustração de não progredir tão rápido quanto queria em seu treinamento. Em vez de lutar contra isso, ele aprendeu a aceitar onde estava, focando em cada movimento, cada respiração. Esse ato de desapego o libertou da pressão autoimposta, permitindo que ele encontrasse alegria no processo. É uma lição que podemos aplicar em nossas vidas. Quando soltamos a necessidade de controlar, abrimos espaço para a paz. No mundo moderno, onde somos bombardeados por expectativas, ser mais produtivo, mais bem-sucedido, mais perfeito, o desapego é quase um ato de rebeldia. Pense em como a sociedade nos pressiona a planejar cada detalhe, a prever cada resultado. Shi Heng nos convida a dar um passo atrás, a confiar que a vida tem seu próprio ritmo. Ele sugere práticas simples, como reservar um momento do dia para apenas estar, sem agenda, sem objetivos. Pode ser enquanto você toma um chá, sentindo o calor da xícara, ou enquanto caminha, notando o som dos seus passos. Esses momentos nos ensinam que não precisamos controlar tudo para encontrar satisfação. Às vezes, basta estar presente. Quando você já se sentiu tão imerso em um momento que o resto do mundo simplesmente desapareceu? Talvez tenha sido ao assistir a um pôr do sol, sentindo a brisa no rosto, ou ao ouvir uma música que tocou algo profundo dentro de você. Esses instantes, embora raros, são pistas do que significa estar verdadeiramente presente. Mestre Shi Heng
em uma palestra gravada pelo canal Mulligan Brothers, captura essa ideia com uma frase que ressoa como um convite. O agora é onde a vida acontece. Essas palavras nos lembram que a satisfação que buscamos não está no futuro, em algum objetivo distante, mas aqui, neste momento. A prática da presença, tão central na filosofia Shaolin, é como uma âncora que nos mantém firmes, mesmo quando a mente tenta nos arrastar para o passado ou o amanhã. Pense em como passamos a maior parte do nosso tempo. Estamos fisicamente em um lugar, mas nossa mente está em outro. Revisitando uma conversa que não saiu como planejado, ou planejando o que faremos amanhã. Shi Heng-yi nos ensina que essa divisão é a raiz da nossa inquietação. Quando não estamos no agora, estamos fragmentados, como um rio que se divide em muitos riachos, perdendo sua força. No templo Shaolin da Europa, onde ele treina e ensina, a presença é cultivada em cada ação, desde varrer o chão até praticar Kung Fu. Ele explica que cada movimento, cada respiração, é uma oportunidade de voltar ao presente, de reunir os pedaços de nós mesmos que se espalharam. Uma das práticas que Shi Heng-yi enfatiza é o Qigong, uma forma de meditação em movimento que combina respiração, postura e intenção. Imagine-se em pé, com os pés firmes, movendo os braços em arcos suaves, como se estivesse dançando com o ar. Cada inspiração e expiração é sincronizada com o movimento, criando um ritmo que aquieta a mente. Shi Heng-yi descreve isso como uma maneira de conversar com o corpo, de trazer a mente de volta ao momento presente. Ele conta em uma entrevista como essa prática o ajudou a superar um período de dúvida em seu treinamento. Quando sua mente estava cheia de perguntas sobre o futuro, o Qigong o trouxe de volta ao agora, onde as respostas não eram necessárias, apenas a paz de estar presente. Agora, traga isso para a sua própria vida. Quantas vezes você já passou por um momento sem realmente vivê-lo? Talvez você estivesse comendo uma refeição, mas pensando no trabalho, ou conversando com alguém, mas perdido em seus próprios pensamentos. Shi Heng-yi nos convida a mudar isso com uma prática simples. Escolher um momento do dia para estar totalmente presente. Pode ser enquanto você escova os dentes, sentindo a textura da escova, ou enquanto toma um café, notando o calor da xícara na sua mão. Ele sugere que esses pequenos atos de presença são como pedras que pavimentam o caminho para uma mente mais calma, mais forte. É como aprender a ouvir uma música sem querer pular para a próxima faixa. Essa prática não é apenas sobre encontrar paz. É sobre construir uma base para a satisfação. Shi Heng-yi compartilha uma história pessoal que ilustra isso. Durante um retiro no templo Shaolin, ele enfrentou um momento de exaustão física e mental. O treinamento era intenso, e sua mente começou a questionar por que ele estava ali. Em vez de lutar contra a fadiga, ele se sentou em silêncio, focando apenas na respiração. Cada inspiração me ancorava, ele disse em uma palestra. Cada expiração soltava o peso. Esse simples ato de estar presente o ajudou a encontrar clareza, não porque os desafios desapareceram, mas porque ele parou de resistir a eles. Essa é a força da presença. Ela nos permite estar com o que é, sem precisar mudá-lo. Agora, quero guiá-lo por uma breve prática para sentir isso você mesmo. Se puder, encontre um lugar confortável e feche os olhos. Respire fundo, sentindo o ar entrar pelos pulmões e sair lentamente. Conte 5 respirações, apenas observando o ritmo natural. 1. Inspire, expire. 2. Inspire, expire. 3. Inspire, expire. 4. Inspire, expire. 5. Inspire, expire. Note o peso do seu corpo, a textura da superfície onde você está. Se pensamentos surgirem, deixe-os passar, como folhas flutuando em um rio. Não há nada para fazer. Apenas estar aqui, agora. Quando estiver pronto, abra os olhos e note como você se sente. Talvez haja uma calma sutil, um espaço que não estava lá antes. Essa é a semente da presença que Shi Heng-yi nos ensina a cultivar. Essa prática pode transformar o cotidiano. Imagine que você está em uma reunião estressante, sentindo a pressão subir. Em vez de se deixar levar pela ansiedade, você pausa, respira,
Nota a sensação dos seus pés no chão. De repente, o momento parece menos esmagador. Shi Heng-yi sugere que esses instantes de presença são como pausas em uma música. Eles criam espaço para que a melodia da sua vida flua. Ele nos lembra que a satisfação não está em alcançar algo grandioso, mas em saborear o que já está aqui. Pode ser o sabor de uma refeição, o som de uma risada, ou a sensação de estar vivo, respirando, neste exato momento. Pense em alguém como Thich Nhat Hanh, o monge budista que trouxe a atenção plena para o Ocidente. Em seu livro, A Arte de Viver, ele descreve como cada passo pode ser uma meditação, cada mordida uma oportunidade de estar presente. Shi Heng-yi ecoa essa sabedoria, mas com a energia prática do Shaolin. Ele nos convida a ver cada momento como uma chance de reconectar, de lembrar que o agora é o único lugar onde podemos realmente viver. Quando você está presente, o peso das expectativas futuras e das mágoas passadas começa a se dissolver. É como limpar uma janela embaçada. De repente, o mundo fica mais claro, mais vivo. Quando você está presente, verdadeiramente ancorado no agora, algo começa a mudar. A inquietação que o fazia correr atrás demais começa a se dissolver, e você percebe que a vida não precisa ser uma perseguição constante. Mas como manter essa clareza, esse senso de propósito, em um mundo que parece nos puxar em 1000 direções? Mestre Shi Heng-yi, em uma palestra gravada pelo canal Mulligan Brothers, oferece uma resposta que é tanto prática quanto profunda. A disciplina é a ponte entre quem você é e quem você quer ser. Essas palavras transformam a ideia de disciplina de algo rígido e restritivo em uma força viva, uma âncora que nos mantém firmes no caminho que escolhemos, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos desviar. Pense em um monge Shaolin começando, o dia antes do amanhecer, movendo-se através de uma rotina de meditação, movimentos de Kung Fu e tarefas simples como cuidar do templo. Cada ação é feita com intenção, não por obrigação, mas por escolha. Shi Heng-yi explica que a disciplina não é sobre punir a si mesmo, mas sobre criar uma estrutura que dá liberdade. No templo Shaolin da Europa, onde ele treina e ensina, a disciplina é tecida em cada momento, desde a maneira como os monges respiram até como dobram suas vestes. Ele conta em uma entrevista como aprendeu que cada pequeno ato de consistência é como colocar um tijolo em uma construção maior. Com o tempo, esses tijolos formam uma base sólida, uma vida com propósito. Agora, traga isso para a sua própria realidade. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo, um novo hábito, um projeto, uma meta, apenas para abandonar quando a motivação inicial diminuiu? Talvez você quisesse meditar todos os dias ou reservar tempo para ler, mas a vida, com suas demandas e distrações, parecia sempre vencer. Shi Heng-yi nos lembra que a disciplina não depende de motivação. Ela é construída na escolha repetida de agir, mesmo quando não sentimos vontade. Ele sugere começar com algo pequeno, algo tão simples que não haja desculpas. Pode ser 5 minutos de respiração consciente ao acordar, ou escrever uma frase sobre o que você é grato antes de dormir. Esses pequenos atos, ele diz, são as âncoras que nos mantêm no curso. Essa ideia de disciplina como âncora é poderosa porque nos dá controle sobre o que parece incontrolável. Pense em alguém como Serena Williams, cuja carreira no tênis é um testemunho do poder da consistência. Em entrevistas, ela fala sobre como sua rotina diária, treinos rigorosos, alimentação cuidadosa e até mesmo momentos de reflexão a ajudou a alcançar a excelência. Mas ela também enfatiza o equilíbrio, reservando tempo para a família e para si mesma, algo que ressoa com os ensinamentos de Shi Heng-yi. Ele nos lembra que a disciplina não é sobre esgotar-se, mas sobre criar espaço para o que realmente importa. Para Serena, a disciplina foi a ponte que a levou de uma jovem talentosa a uma lenda, mas também a permitiu manter sua humanidade, sua conexão com os outros. No contexto Shaolin, a disciplina é mais do que uma lista de tarefas e uma prática de presença. Shi Heng-yi frequentemente fala sobre como cada ação, por menor que seja, pode ser um ato de meditação. Lavar uma tigela, varrer o chão,
ou praticar um movimento de Qigong. Tudo isso é uma oportunidade de estar presente, de alinhar corpo e mente. Ele sugere que podemos trazer essa mentalidade para nossas vidas. Imagine começar seu dia com uma pequena rotina. Talvez alguns minutos de alongamento ou uma pausa para respirar antes de checar o celular. Esses momentos não são apenas tarefas. São lembretes de que você está escolhendo como viver, de que você está construindo uma vida com propósito, tijolo por tijolo. Agora, pause por um momento e reflita. O que é algo em sua vida que você gostaria de cultivar, mas sente que está sempre adiando? Talvez seja cuidar melhor da sua saúde, ou dedicar tempo a um projeto que realmente importa para você. Zhiheng Yi nos convida a ver esses desejos como oportunidades para praticar a disciplina. Ele sugere escolher uma ação pequena, algo que você possa fazer hoje, agora mesmo. Talvez seja reservar 5 minutos para meditar, ou dar um passo em direção a um objetivo que você deixou de lado. A chave é a consistência, não a perfeição. Cada vez que você escolhe agir, você está fortalecendo sua âncora, criando uma base que o sustenta mesmo nos dias mais difíceis. Essa prática de disciplina é como regar uma planta. No começo, não há flores, apenas solo e esforço. Mas, com cuidado diário, ela cresce, suas raízes se aprofundam, e o que parecia impossível começa a florescer. Zhiheng Yi compartilha uma história de sua própria jornada, quando ele lutava para manter uma rotina de meditação diária. Em uma palestra, ele descreve como, no início, sua mente resistia, querendo resultados imediatos. Mas, com o tempo, ele percebeu que o verdadeiro poder estava em continuar, mesmo quando o progresso era invisível. Cada sessão, por menor que fosse, era um ato de disciplina, um passo em direção a uma mente mais clara, um coração mais centrado. Essa é a liberdade que a disciplina oferece, a liberdade de escolher quem você quer ser. Para aplicar isso, pense em como você organiza seu dia. Talvez você sinta que o tempo escapa, que as horas se dissolvem em distrações como redes sociais, ou tarefas urgentes que não refletem seus valores. Zhiheng Yi sugere criar âncoras, pequenos rituais que trazem ordem e intenção. Pode ser uma caminhada matinal, onde você presta atenção ao som dos seus passos, ou um momento de silêncio antes de dormir, onde você reflete sobre o dia. Essas âncoras não são apenas hábitos, são afirmações de que você está no comando, de que você está moldando sua vida com propósito. Com o tempo, esses pequenos atos se acumulam, transformando não apenas o que você faz, mas como você se vê. Agora, quero convidá-lo a fazer um compromisso. Escolha uma ação pequena, algo que você possa fazer todos os dias, começando hoje. Talvez seja 5 minutos de respiração consciente, ou escrever uma frase sobre o que você deseja cultivar na sua vida. Não precisa ser grandioso, precisa ser consistente. Zhiheng Yi nos lembra que a disciplina é como uma chama que você mantém acesa, mesmo quando o vento sopra forte. Quando você escolhe acendê-la, você está escolhendo viver com intenção, construir uma vida que reflita seus valores mais profundos. Tente isso por uma semana e observe como você se sente. Note como até as menores ações podem criar ondas de mudança, ancorando-o em um propósito maior. Cada pequeno ato de disciplina, cada momento em que você escolhe estar presente, é como uma gota de água caindo em um lago calmo, criando ondulações que se espalham para além do que você pode ver. Mestre Zhiheng Yi nos ensina que a satisfação que buscamos não está em alcançar um destino final, mas em cultivar uma maneira de viver que nos conecta ao que realmente somos. Em uma de suas palestras no canal Mulligan Brothers, ele oferece uma reflexão que ecoa como uma luz guia. A paz não é algo que você encontra, é algo que você cria, momento a momento. Essas palavras nos lembram que a jornada para a satisfação interior é contínua, um caminho que se constrói com cada respiração, cada escolha, cada instante em que decidimos parar de correr, atrás do que está fora de nós. Reflita sobre o que exploramos até aqui. Começamos desvendando a armadilha da busca incessante, aquela corrida que nos deixa exaustos, sempre querendo mais. Vimos como a ilusão do mais nos mantém presos em um ciclo de insatisfação, acreditando que a próxima conquista nos completará. Depois, mergulhamos no desapego,
aprendendo a soltar a necessidade de controlar cada resultado, permitindo que a vida flua como um rio que encontra seu curso. Abraçamos a presença, descobrindo que o agora é o único lugar onde a verdadeira plenitude reside. E, finalmente, encontramos na disciplina uma âncora, uma ponte que nos leva de quem somos para quem queremos ser. Esses ensinamentos, enraizados na sabedoria Shaolin, são ferramentas para construir uma vida não apenas de conquistas, mas de significado. Imagine um rio fluindo suavemente, contornando pedras sem esforço, refletindo o céu acima. Shi Heng. E frequentemente usa imagens como essa para descrever a vida vivida com intenção. Ele nos lembra que a satisfação interior é como esse rio. Não precisamos forçá-lo a fluir. Precisamos apenas remover os obstáculos que criamos. O apego, a distração, a necessidade de mais. Em uma palestra, ele conta uma história de um momento em que ele próprio se sentiu preso, questionando se seu caminho como monge estava levando à verdadeira plenitude. Ele se sentou em silêncio, observando sua respiração, e percebeu que a paz não estava em ter todas as respostas, mas em estar presente com as perguntas. Essa é a sabedoria que ele compartilha. A satisfação vem quando paramos de lutar contra o que é e começamos a viver com o que temos. Essa jornada não é sobre alcançar um estado perfeito de felicidade. Shi Heng Yi é claro. Mesmo os monges Shaolin enfrentam dúvidas, medos e momentos de incerteza. O que os diferencia é a escolha de continuar, de voltar ao agora, de construir a disciplina que os mantém ancorados. Pense em alguém como Nelson Mandela, que passou 27 anos preso, mas encontrou força na presença e no propósito. Em suas memórias, ele descreve como momentos de reflexão diária, mesmo em uma cela, o ajudaram a manter a esperança viva. Shi Heng Yi ecoa essa ideia, sugerindo que todos nós podemos encontrar essa força, não importa as circunstâncias. Pode ser em uma pausa de 5 minutos para respirar, ou em um momento de gratidão antes de dormir. Cada escolha é um passo em direção à satisfação interior. Agora, quero convidá-lo a refletir profundamente. O que você pode soltar hoje para se sentir mais pleno? Talvez seja uma preocupação que você carrega há semanas, ou uma expectativa que você colocou sobre si mesmo. Shi Heng Yi sugere uma prática simples para cultivar essa paz. Reserve um momento todos os dias para estar em silêncio. Pode ser ao acordar, antes de começar o dia, ou à noite, quando o mundo fica quieto. Sente-se, respire e pergunte: o que está me impedindo de estar satisfeito agora? Não busque respostas imediatas. Apenas deixe a pergunta repousar. Esse ato de pausa é como limpar a superfície de um lago, permitindo que você veja o reflexo claro do que realmente importa. Essa prática de silêncio é poderosa porque nos reconecta à nossa essência. Shi Heng Yi fala sobre como os monges Shaolin usam o silêncio para ouvir a voz interior, aquela que muitas vezes é abafada pelo barulho do mundo. Ele sugere que não precisamos de um templo para isso. Um canto tranquilo da sua casa, ou até, mesmo um momento no carro, pode ser suficiente. Pense em como a vida moderna nos puxa para fora de nós mesmos, com notificações, prazos e a pressão de estar sempre fazendo algo. Shi Heng Yi nos convida a criar espaço, a escolher momentos onde não precisamos ser nada além de nós mesmos. Esse espaço é onde a satisfação interior começa a crescer, como uma semente que encontra solo fértil. Enquanto você reflete, lembre-se de que essa jornada é compartilhada. Cada pessoa que ouve estas palavras está buscando, de sua própria maneira, uma vida mais plena. Shi Heng Yi nos lembra que nossa força cresce quando a compartilhamos, quando usamos o que aprendemos para inspirar os outros. Talvez isso signifique ouvir um amigo com atenção total, ou compartilhar uma pequena prática que transformou seu dia. Para dar um passo adiante, pegue um caderno ou seu celular e escreva uma frase. O que você quer cultivar na sua vida nos próximos dias? Talvez seja mais presença, mais gratidão, ou simplesmente mais paz. Essa frase é seu compromisso, sua semente para a satisfação interior. E para tornar essa jornada ainda mais rica, compartilhe sua frase nos comentários abaixo. Deixe um like, inscreva-se no canal e passe este vídeo para alguém que precisa ouvir estas palavras.
Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que escolhem viver com propósito. Como um rio que flui sem resistência, a satisfação interior vem quando paramos de lutar contra o agora. Xiang nos deixa com uma mensagem final, tirada de uma de suas falas. A vida é um fluxo. Quando você se move com ela, encontra paz. Leve isso com você hoje. Escolha uma pequena ação, 5 minutos de silêncio, uma respiração consciente, um momento de gratidão. E faça dela sua âncora. Esses são os fios que tecem uma vida plena, os galhos que crescem a partir da sua raiz. Continue caminhando, não em busca de mais, mas em direção ao que já está dentro de você.